É o programa Bíblia no meu dia a dia e que bom ter você comigo e na presença do Senhor, para juntos nós ouvirmos a voz do Deus que nos fala, que nos orienta, que nos abençoa com a sua palavra, com a sua voz, um Deus que cuida de cada detalhe. Quero convidar você a abrir o seu coração e junto comigo suplicar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos capacita a aplicar a palavra. Então, nós dependemos muito do Espírito Santo e precisamos ter um relacionamento pessoal com Ele. Então, supliquemos a presença do Espírito Santo na nossa Lexio Divina, na nossa leitura orante da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra e comigo você anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Nós vamos para mais um capítulo de Josué. Anota aí, Josué, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. O Senhor disse a Josué: fala aos israelitas, determinai as cidades de refúgio de que vos falei por meio de Moisés. Quem tiver matado alguém voluntariamente, sem querer, poderá fugir a essas cidades. Elas servirão de refúgio contra o vingador de sangue. O homicida involuntário refugie-se, pois, numa dessas cidades. Ao entrar na porta da cidade, fique parado para expor o caso aos anciãos, que o acolherão na cidade e lhe darão um lugar para morar no meio deles. Se o vingador de sangue o perseguir, não poderão entregar-lhe o homicida, pois foi sem premeditação que matou o próximo, isto é, sem ter anteriormente planejado o crime. Ele se estabelecerá naquela cidade, disposto a comparecer em juízo diante da comunidade, até a morte do sumo sacerdote, então em função. Depois disso, o homicida poderá retornar à cidade de onde fugiu e voltar para sua casa. Eles consagraram então sedes na Galiléia, na montanha de Neftali, Siquém, na montanha de Efraim, e Cariate-Arbe, que é Hebrom, na montanha de Judá. No Além-Jordão, a leste de Jericó, designaram Bozó, no deserto do planalto da tribo de Rubem, Ramote de Galaade, na tribo de Gade, e Golã, do Bazã, na tribo de Manassés. Foram essas as cidades designadas a todos os israelitas e aos estrangeiros que viviam no meio deles como refúgio para o homicida involuntário. Assim, este não morreria pela mão do vingador de sangue antes de ter comparecido diante da comunidade. Vemos aí a instituição das cidades refúgio, porque elas faziam parte da lei, da ordem que o Senhor Deus havia dado a Moisés. Então Josué, ele faz exatamente aquilo que a lei manda. Ele está aplicando em total obediência àquela que é a vontade de Deus. Essas cidades refúgios, elas têm uma característica interessante. Elas demonstram a justiça e a misericórdia de Deus. Aqui nós não estamos falando de pessoas malvadas, malignas, que mataram por prazer, por vingança, não. Mas uma realidade que não foi senão acidental. Porém, existiam os vingadores de sangue que poderiam ali antecipar o juízo e matar essas pessoas que acabaram por algum acidente, alguma situação em si, cometendo um ato de homicídio, matando uma outra pessoa. Então elas iam para essas cidades refúgios para lá estarem protegidas até que a comunidade tivesse a capacidade de um julgamento justo para essas pessoas. Então a gente vê ali justiça e misericórdia. Aquele que mata alguém por acidente sem intenção, ficava protegido ali nessa cidade até o julgamento justo. Mas o interessante é nós olharmos para a nossa realidade, Nós todos precisamos de refúgio, não é verdade? Nós todos muitas vezes cometemos pecados, sejam eles voluntários ou não tão voluntários assim, temos fraquezas, vícios e precisamos da justiça e da misericórdia de Deus.
Isso é muito importante que nós entendamos. Por quê? Nós somos pecadores que muitas vezes erramos sem intenção, ou até mesmo com intenção, mas quando vem o arrependimento, nós precisamos do refúgio. A justiça do Senhor não nos destrói, mas ela nos oferece um lugar de abrigo. É isso que nós visualizamos nas cidades refúgios. E para nós, de uma maneira especial, nós temos um abrigo, um refúgio seguro, o Senhor. E aqui, de uma maneira especial, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que instituiu a Santa Igreja. E na instituição da Santa Igreja, Ele institui sacramentos. Na instituição dos sacramentos, nós recebemos a graça do sacramento da penitência. O sacramento da penitência é um lugar de refúgio, onde o pecador se refugia, arrependido dos seus pecados, e lá ele recebe a justiça de Deus, que se chama misericórdia. O confessionário é o tribunal onde nós nos declaramos culpados e saímos absolvidos, porque o Senhor mesmo averigua que houve arrependimento, contrição e desejo de mudança. E a partir dali, nós somos absolvidos. Isso é lindo de perceber, porque Jesus é o nosso refúgio. É o meu refúgio, é o seu refúgio. E se assim nós entendemos, nós vamos experimentar essa graça, né? Ele não nos destrói. Se o Senhor levasse em conta as nossas faltas, vai dizer o salmista, haveria alguém ter subsistido até agora? Mas o Senhor, Ele é o nosso refúgio. Ele não nos destrói, mas Ele nos oferece um lugar de abrigo. Ele nos oferece um lugar de conversão. Ele nos oferece um espaço de salvação, onde o julgamento se transforma em salvação e não em condenação. É a presença do Senhor, o justo juiz. É o sacramento da penitência. É a experiência do arrependimento, da confissão dos pecados. É a experiência da reparação da pena a partir da penitência. É a experiência da purificação. Eu não sei como você está, mas eu queria dizer para você que o julgamento nesta cidade de refúgio, que é o confessionário, que é a confissão, ele poderia ser um julgamento de condenação, mas, na verdade, ele se transforma num juízo de salvação. Eu te absolvo de todos os teus pecados. Vá em paz. É exatamente isso que nós escutamos nessa cidade de refúgio, que é o confessionário. É o que nós colhemos nessa cidade de refúgio, que é o coração ardente, chama viva de amor, fogo ardente, que é o coração de Jesus, cheio de amor e de misericórdia, fornalha ardente de amor por cada um de nós. Nós devemos nos refugiar no Senhor. Quando a gente ainda não experimentou aquele arrependimento, aquela dor, nós temos que pedir a Ele a graça, que Ele nos envie o Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça em nós essa obra de arrependimento, de contrição, aquilo que é necessário para que nós experimentemos a justiça e essa justiça seja a misericórdia. É fundamental isso para nós. E a igreja, ela precisa ser como uma cidade refúgio. E aí a gente pode desmembrar aqui. As nossas paróquias precisam ser como cidades refúgio. As nossas comunidades, os nossos movimentos, as nossas pastorais. Nós não estamos ali para condenar ninguém, mas a gente precisa estar com as portas abertas para acolher os pecadores. Nós precisamos ser pastores atentos, e aí aqueles que estão na frente, na liderança, seja o pastor, o sacerdote, o bispo, mas também aqueles que pastoreiam, por exemplo, coordenadores de grupo, de movimentos, de pastorais, aqueles que estão na liderança, estar atentos. Às vezes chega uma pessoa na nossa igreja, chega uma pessoa na nossa comunidade, chega uma pessoa no grupo, na pastoral, naquele movimento, ela precisa de uma atenção, ela precisa de uma acolhida, ela precisa de proteção no sentido específico dessa ação de Deus, né, para que ela saia de qualquer realidade de desespero, de desesperança em relação à sua salvação, mas também ela possa fazer uma experiência genuína da misericórdia de Deus e a misericórdia de Deus possa transformar. A gente nunca pode olhar para as pessoas com um olhar de condenação, mas sempre com um olhar de misericórdia. Por isso, um pastor atento, ele vai querer fazer com que aqueles que estão debaixo do seu pastoreio sejam salvos e não se percam.
pastor atento, aquele que vive a atenção com as pessoas, ele nunca desiste. Nós temos uma tendência de querer desistir, de querer fazer com as pessoas, colocá-las, por exemplo, né, num lugar de eliminação, eliminá-las do ambiente. Claro, existem situações de escândalo. Vamos imaginar lá na comunidade de Corinto, quando Paulo manda colocar para fora uma pessoa que estava num estado de escândalo, que estava contaminando a comunidade. E todas as vezes que há uma medida de punição, ela é medicinal, é para levar a pessoa ao arrependimento, nunca jogá-la no poço da condenação. Então, a igreja é esse lugar, é esse refúgio, é onde a justiça ela é aplicada com misericórdia. Ela é o lugar, né, a igreja aí, na amplitude que eu já trouxe para você, é um lugar onde se estabelece um tempo de cura e de restauração de toda a vida da pessoa que ali está. Nós não estamos ainda perfeitos. Somente quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Então, que nós instalemos em todos os lugares essas cidades e refúgios para acolher aqueles que precisam da acolhida. Qual é a mensagem que nós podemos colher do texto de hoje? A misericórdia de Deus não exime a responsabilidade e o propósito de mudança. Na verdade, ela é um movimento de conversão e transformação. O Senhor é o nosso refúgio. Ele instituiu a Santa Igreja para ser um lugar de refúgio e transformação dos pecadores. O sacramento da confissão, concretamente, é uma cidade refúgio. O tribunal onde declaramos-nos culpados e saímos absolvidos. O desejo de Deus é o de nos curar, transformar e restaurar. Essa é uma grande verdade, né? Bento XVI disse isso, Papa Francisco. A justiça de Deus no tempo onde nós estamos é a misericórdia. Nós temos acesso à misericórdia. Às vezes nós que nos cansamos de pedir perdão, mas Deus não se cansa de nos perdoar. Que nós nos refugiemos aonde realmente é um refúgio seguro. O coração de Jesus, a presença de Jesus, a Santa Igreja, o sacramento, mas também todos os espaços de restauração, de cura que Deus estabeleceu na Santa Igreja Católica. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desistiu de mim, não desistiu dos meus irmãos, das minhas irmãs. O Senhor tem, na verdade, o melhor para cada um de nós. E o melhor é o seu perdão, é a nova chance, é a oportunidade que o Senhor nos dá de crescimento espiritual, de vivência espiritual. Eu peço a graça ao Senhor. E é isso que eu desejo, viver essa vontade do Senhor na minha vida. Viver essa experiência profunda da misericórdia do Senhor, mas também de ser misericórdia para os meus irmãos. Ter também para eles esse espaço na minha vida, para que seja um espaço de refúgio, de encontro com a misericórdia, de encontro com o amor do Senhor. É o que eu peço nessa hora, é o que eu suplico junto com esses meus irmãos. E que todas as vezes que eu precisar de um refúgio seguro, eu me refugiarei no seu coração, cheio de amor por mim. Eu me refugiarei na sua igreja, no sacramento da confissão. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.